Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Pray Sister. Hoje o nosso tema é Quando Deus Diz Não. Vamos ter aqui já a participação da Michele, contando aí testemunho e uma experiência as experiências que ela tem vivido, né, com Deus falando não. Sejam bem-vindas, Mari, Jana, Bibi, Michele, nossa anfitriã de hoje, que eu já vou chamar. Enquanto isso, é aquela hora que a gente faz o quê? Manda aviãozinho para a lista inteira de contatos, que a Michele tem bastante experiência para compartilhar aqui. Não deixem de chamar as pessoas. Vamos ver se a gente começa rapidinho aí com ela. Vai ter coisa aí liberada sobre a vida de vocês. Fabiola, bem-vinda. Mari Carme, seja bem-vinda. Boa noite, Fabiola. Ju, seja bem-vinda. Gabi Jimenez, bem-vinda também. E já vou chamar nossa convidada Michele. Isabelle, bem-vinda. Deixa eu arrumar meu negócio aqui que eu acho que tá meio torto. Boa noite. Renata, bem-vinda, Rê. Ó, cada um que chega manda para pelo menos 30 amigos aí, um aviãozinho. Compartilha pra gente receber aqui muitas coisas especiais. A Michele vai liberar algo muito precioso hoje, tenho certeza. Eu também vou mandando meus aviãozinhos aqui, vamos convidando todo mundo. Vamos lá, gente, participem. Quem não segue o Pray ainda pode ir seguindo. Depois lembra de seguir a gente. Compartilha aí com todo mundo. Estiver nos contatos de vocês. Deixa eu entrar aqui também. Eu assisto a live também, gente. Vocês acham que não? Bem-vinda, Rafa. Mamãe do Noah. Gente, esse bebê usando All Star vermelho. Como é que pode? Muito lindo. Deixa aqui, vamos lá. Então, tava falando, né? Michele vai compartilhar algumas experiências aí preciosas. E falando, né? Quando Deus diz não, quando Deus muda os planos que a gente tem, né? Às vezes a gente tem planos ali que são ótimos e Deus muda, né? E a gente fala, e agora, né? E é assim, né? Essa live aqui hoje já foi uma mudança. Nós tínhamos outra convidada, nós tínhamos outro tema. E aí o Espírito Santo falou, não vai ser isso. Então eu gosto quando ele muda assim em cima da hora, porque tem algo a ser liberado, né? A gente é sensível a isso. Lá em João 3,8 fala que aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento, né? Que não sabe para onde vem, para onde vai, né? Assim é com todo que é nascido do Espírito. Então, quando a gente deixa o Espírito Santo conduzir a nossa vida, ele nos dá essa liberdade e ele nos conduz, né? E a gente sabe que ele conduz a gente para o melhor, porque lá em Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então é um desafio, né? E é um privilégio também nós nos submetermos à vontade de Deus, né? Buscar a Deus, ouvir a Deus, né? Isso é um exercício que a gente faz. Tem gente que me pergunta, como que você sabe, né, que Deus está falando? Como a gente já falou numa outra live aqui com a Miriam, né? Quando você tem muita intimidade com alguém, você conhece alguém, você vai reconhecer a voz dessa pessoa, dentre outras vozes, né? Então assim tem que ser a nossa vida com Deus. Nós buscarmos a Ele. Jesus deixou dicas preciosas, né? Resumindo toda a lei em 2 mandamentos, né? E o primeiro e mais importante é o quê? Pra gente amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a força e de todo o entendimento. Então o que é amar a Deus, né? A gente precisa conhecê-lo antes de tudo. E ele também fala que amar é obedecê-lo, né? Então a gente obedece muitas vezes sem entender, muitas vezes contrário à nossa vontade, mas a gente sabe que
é o melhor. Eu vou chamar a Michele. Gente, vamos chamando todo mundo. Ô, Michele, sua mamãe tá pedindo o link aqui da live, meu Deus. Peraí, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui. Convidem todo mundo, gente. Bem-vinda, Isa, Silvia, sejam bem-vindas. Aline também. Michele, já se prepara aí, vou te chamar para você compartilhar tudo. Antes ainda de chamar a Michele, essa história que ela vai contar aqui. A Michele já chamou sua mãe, né? Mandei aqui também, viu, Mia? Essa história começou quando nós fomos, em 2019, a Michele e eu fomos lá para Bethel. Creio que Deus, né, impulsionou essa vontade no nosso coração, fez acontecer, a gente resolveu bem rápido, né, e fomos. E ali nós recebemos muitas palavras proféticas e a Michele recebeu uma palavra que é o que ela está vivendo hoje, né? Mas como sempre, nunca tem a história inteira. Se a gente soubesse da parte complicada. E aí, quem vê a Michele aí, várias fotos maravilhosas no Instagram, né? Linda, maravilhosa, fala, puxa, que vida boa, que alegria, com certeza, bonita, arrasando, mas a vida não é só as fotos que estão lá no Instagram, né? A gente passa por algumas dificuldades também. E ela vai compartilhar um pouquinho, né? Não só das dificuldades, não é pra ficar lamentando aqui, gente, mas é pra dizer o que ela tem aprendido, né? Eu creio que mesmo a gente talvez vivendo situações diferentes, Deus pode nos ensinar algo, né? A Michele tá lá em Nova York, ela foi no começo desse ano, né? Fazer o intercâmbio lá, o programa de au pair. A gente sabe que muitas meninas sonham com isso, né? O au pair é uma das formas mais fáceis, né, de você conseguir uma experiência internacional. Eu tive muitas amigas já que fizeram esse programa e, enfim, né, ela vai contar aí como nem tudo são flores, né, quais são as dificuldades, o que a gente consegue vencer, né, quais são os desafios. Ô, Mi, sua mamãe não está conseguindo entrar. Marjorie, bem-vinda. Ai, meu Deus, e agora? Quem poderá defender? Deus em oração aí, mamãe da Michele. A gente não vai conseguir ajudar ela daqui agora, mas creio que ela vai conseguir. Ela já participou de várias lives, né? Mamãe Coruja, que tá com saudade. Deixa eu chamar a Michele aqui, que eu já falei demais. Gente, convida aí os contatos de vocês. Vamos lá. Na primeira live do Praise Sister, né, Mi? Estamos hoje na 10ª live do Praise Sister. Olha só como o tempo passou. Bem-vinda. Oi. Oi. Deixa eu vir mais para cá. Pronto. E aí, seja bem-vinda novamente. Agora continua a história, né? Que começou lá na Bethel. Estava lá com você, ó. Seu pai entrou. Aí, Ibinho, devem estar juntos lá, né? Acho que Alô? ela deve ter entrado pelo dele. Uhum. Agora ela entrou. Ah, muito bem. Como assim? A mamãe não pode ficar de fora. Quer Oi, saber? Não mãe. conta história, cenas fortes agora, né? Vai contar os perrengues pra mãe, aquela preocupação, ela vai Ela pegar já um sabe, jatinho, né? buscar, Ela já ora sabe. também. Acompanha. Linda. Chegou. Libera aí, amiga. Que a vida, Então, como começou, né? Foi essa vamos lá. palavra que você recebeu lá na Bethel, dentre Então, as várias. né, eu vou começar contando um pouquinho, né, de como eu vim parar aqui, né, para quem não sabe de toda a história. Como a Tá falou, começou lá na Bethel, né, no ano passado, em fevereiro do ano passado a gente foi para Bethel, na Califórnia, e, e aí um dia super aleatório, assim, né, que a gente foi na Festa das Nações, nem era culto, nem nada, a gente tava com o Ah, era meu pessoal aniversário, tá? foi no dia do aniversário da Tá. Na Festa das Nações. Gente, quem já teve aniversário nas Festas das Nações? É profético isso daí. E, e aí, um dia super aleatório, assim, a gente tava nessa Festa das Nações, e E aí a gente estava com algumas pessoas que a gente conheceu lá, né? E algumas pessoas eram estudantes lá da Bethel.
E Uhum. aí, dentre essas pessoas, tinha essa moça que estava com a gente, e aí ela começou a me olhar, eu já falei, ai meu Deus, ela vai vir falar comigo, né? E lá na Bethel, eles fluem muito, né, nas profecias. Uhum. Aí eu falei, ai meu Deus, ela vai vir falar comigo. Aí ela só virou e me fez essa pergunta, tipo, você gosta de crianças? Assim, não me conhecia, nunca tinha me visto. Aí eu falei, gosto, né? Aí ela falou assim, ah, porque eu te vejo cuidando de crianças. Aí eu falei, amém, né? É, e nessa São época eu sobrinhos, né? sentia, e eu sentia assim que Deus tinha algo novo para mim, mas eu não sabia dizer ainda o que que era, né? O que que Deus estava preparando. E aí quando eu voltei, eu tinha uma amiga que trabalhava comigo que ela tinha feito au pair, e aí foi quando eu comecei a pesquisar mesmo, né, do programa, tudo. E eu lembro que eu fui na agência, aí nessa época, detalhe, eu não tinha dinheiro para fazer o programa. Então, realmente, eu estar aqui foi porque Deus cuidou de tudo. E, e aí eu fui na agência e aí a moça falou, ah, eu falei, o que que eu tenho que pagar agora? Ela falou assim, ah, você só paga essa taxa da agência e aí se você desistir depois, né, não quiser ir, você só perde essa taxa. Aí eu falei, ah, então tá bom. Então, passei lá a taxa no cartão de crédito. Deus, se Travou for pra eu aqui. ir, Travou a Michelle pra mim, travou pra vocês, não. Tinha travado aqui, Mico. Você falou do cartão de travou? crédito. É, eu passei o Aí, cartão, voltou o agora? cartão foi muito alto, o valor ali travou, entendeu? Ah, é, até travou. É. Pausa dramática. É. E aí, e aí eu fiz essa oração. Eu falei, Deus, se for realmente para eu ir, que o Senhor conduza, que o Senhor abra as portas. E foi isso que eu vivi, assim. Eu vi Deus, assim, provendo tudo e abrindo todas as portas. E na escolha da família também, enfim, tudo. E quando eu cheguei aqui, eu tive mais certeza ainda que eu realmente era esse lugar que Deus tinha para mim, né? Essa família, enfim, aconteceram muitas coisas assim que me deram mais certeza de que era realmente para eu estar aqui, né? E nesse processo, né, que eu estive orando, que eu não sabia ainda se eu ia realmente vir, para onde que eu ia, né? Para onde que Deus ia me mandar, Deus me deu várias palavras, né? Várias promessas, né? Que eu fui escrevendo. Toda palavra que Deus me dava de confirmação, eu ia anotando. E hoje eu tenho essas palavras, tipo, aqui no meu quarto, em post-it colado, porque quando eu passo pelas dificuldades, né? Que a gente tem dificuldades aqui, né? Quando eu passo por essas dificuldades, eu leio essas palavras, né? Que Deus me deu na época que eu ainda não tinha certeza se eu ia vir. E aí eu olho essas palavras e falo, não, se Deus me trouxe, Ele vai me sustentar, essa dificuldade vai passar, faz parte de todo o processo. Mas por que que eu tô Uhum. falando toda essa história, né, de como que eu vim parar aqui? Porque eu orei e até no dia do meu embarque, né, eu comentei com a Tá, eu tava tão assim, né, anestesiada que eu nem acreditava que eu realmente tava embarcando, né? Eu não conseguia chorar, eu tava assim nem não parecia que eu tava ali, né? Tipo, já embarcando. Pra mim, eu ia só fazer uma viagem, ia voltar e era isso. Eu não tava vindo como se eu fosse ficar um ano, né? Uhum. E, eu vi como um sim de Deus, né? Essa viagem estar acontecendo, porque eu coloquei em oração e eu realmente estava indo. E eu nem acreditava que eu estava indo. Então, realmente, eu vi como um sim de Deus para minha vida. Só que naquela bagagem ali no aeroporto, quando eu tava carregando muitos planos também, né? Não, esse ano vai dar tudo certo, vai ser um ano maravilhoso, vai dar tudo, vai ser tudo do jeito que eu tô planejando, carregando ali meus planos junto comigo, né? Uhum. E, e aí chegou 2020, com ele Uhum. chegou o coronavírus, e aí eu vi Coronavírus. que, é, e aí eu vi que, e o que que eu faço agora, né, com todos esses planos que eu Uhum. trouxe, né? E eu já É. tinha pensado alguns Travou desses por aqui de planos. novo. Foi o Corona. Sai daí, Corona. Voltou? Foi, voltou, voltou.
É que pra mim não trava, então eu não sei. Então Trava, você vai né? me É. avisando. Você vai Vocês me me avisem avisando aí quando também, travar. gente, porque às vezes sou eu aqui, é que como a minha imagem continua normal, né? Eu tô pressupondo que Foi culpa do vírus é, dessa vez. foi. Atrapalhou De o novo. plano, atrapalhou De a novo, conexão. planejou. É, atrapalhou o plano. Uhum, E aí eu com aquele monte de plano, já tinha começado alguns planos, né? Logo que eu cheguei aqui, uhum, eu queria muito fazer um curso numa faculdade, já tinha pesquisado a faculdade, já sabia tudo que eu ia fazer. Já a faculdade, o curso, quando ia começar, já sabia tudo, já tinha pago o curso, ia começar em uhum, março, né? E foi bem quando começou o corona. Eu tinha uma viagem também já marcada para março. E eu lembro que aquela semana, né, que eu recebi um e-mail da faculdade falando que eles não iam cancelar o curso, só que ia ser à distância. E eu falei, tipo, não foi isso que eu planejei, não foi para isso que eu paguei, né? Eu não vou uhum, pagar a mesma coisa por um curso que eu vou ter que fazer à distância e a experiência não vai ser a mesma, porque eu queria ter essa experiência de estudar numa faculdade aqui. E foi, eu lembro que aquela semana foi uma semana muito difícil, eu chorei muito, porque assim. Fora toda a adaptação que você tem quando você chega em outro país, que é outra língua, outra família, não é a sua família que mora com você. Você mora no seu trabalho, né? Igual eu tava falando pra Tá, uhum, que a família que eu moro, tipo, são meus chefes, né? Então, assim, uhum, todas essas dificuldades e eu falei, Deus, por que que o Senhor me falou um sim, então, né? pra Por que que o isso. Senhor me trouxe para cá? Eu não entendia, né? Por que que o Senhor me Uhum, trouxe para cá? Né? O Senhor falou sim para agora, tipo, nada do que eu planejei sair como eu esperava, né? E aí Deus falou, eu uhum, te trouxe, Michelle, eu te dei um sim para te tratar no não. E às vezes Deus faz isso, ele nos dá um sim para ele tratar a gente no não. E eu vi que era uhum, isso que Deus queria tratar comigo, né? Então, naquele momento que eu ouvi um não, foi muito difícil, porque eu falei, Deus, não tô entendendo, né? E foi aí que Deus começou a tratar muitas coisas no meu coração, né? E uma delas foi isso, né? De que eu não estava no controle, né? A palavra diz isso, que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E eu não tinha uhum, entendido isso, né? Eu planejei, eu trouxe os meus planos para cá junto comigo e eu falei, vai dar certo, tudo que eu planejei. uhum, E Deus me mostrou que Ele estava no controle, né? sim. E não é porque não saiu da forma que eu planejei que, que não foi o melhor, né? Só que Deus foi trabalhando isso no meu coração. Então, naquele momento foi muito difícil de eu aceitar aquela realidade de que os meus planos, os meus projetos não iam ser do jeito que eu tinha planejado, mas eu fui vendo o cuidado de Deus em tudo que eu ia passando, né? Inclusive nas dificuldades. E você quer falar alguma coisa, tá? É. Não, acho que é isso. E assim, às vezes o que a gente acha que é bom, né? Deus tem algo muito melhor. Só que para chegar no algo muito melhor, a gente tem que passar por coisas que a gente não gostaria, né? São os Sim. processos que são necessários, né? Exatamente. Né? E a Tá até falou, né, das fotos, tudo. Uhum, E hoje, assim, eu vejo isso como mais um cuidado de Deus, né? Porque, assim, eu fiquei 3 meses aqui dentro de casa, uma casa que não é minha, uma família que não é minha, né? é. Cuidando das crianças, sem sair de casa, 3 meses aqui dentro. E aí, depois, quando as coisas começaram a melhorar aqui, que eu comecei a poder sair de novo, tudo e comecei a tirar as fotos de novo e postar. E aí a gente comentava sobre isso, né, tá? Que às vezes as pessoas olham as Uhum, fotos e falam, nossa, que demais, tá em Nova York, tá vivendo um sonho. E uhum, realmente, eu estou vivendo um sonho porque eu sei que Deus sonhou isso pra mim, né? Tipo, tudo que sim. eu estou vivendo hoje, eu estou vivendo os sonhos que Deus sonhou pra mim. Mas eu vejo que o não dele foi o que fez o meu ano ser melhor, né? Com tudo isso que a Uhum, gente tá vivendo, mas eu vejo que foi porque às vezes, né, podia acontecer tanta coisa, podia começar o curso e não era aquele curso que Deus queria que eu fizesse,
Uhum. eu vi até como um livramento, assim, né? De, tipo, realmente não era para eu fazer aquele curso, não era para eu, naquele momento, né? Sim. E isso é uma coisa que a gente comentava também, né, tá? Que às vezes a gente, né, Deus sempre tem três respostas: o não, o sim e o espera. E às Uhum. vezes a gente, eu acho que o espera, para mim, é o mais difícil, porque Na você verdade, vai esperar todo mundo só e quer ouvir o sim, né? A gente só quer o sim, né? Pedir, não, na falei com verdade a Deus gente quer um antes, sim. sim, beleza. Ou não, você Mas fica, como assim não? E o espere é mais tortura ainda, né? mas eu acho que é o mais difícil porque se Deus falar não, você sabe que é não e acabou, é não, né? Mas o espera pode ser que seja um sim, mas pode ser que Uhum. você vai esperar e vai continuar sendo um não. Então, Sim. por isso que é difícil, né? E agora É. eu tô vivendo isso mais uma vez, né? Porque Uhum. um dos planos que eu trouxe lá na minha bagagem também era de ir para o Brasil no meio do ano, renovar o meu visto e vai dar tudo certo. E aí a fronteira tá fechada, ou seja, é uma coisa que não depende nem de mim mais, Uhum. né? Não é uma coisa que, É. tipo, amanhã eu vou conseguir ir pro Brasil. Eu não sei quando, Não né? tem nem Então, como planejar, né? Uhum. sim, então eu estou vivendo de novo agora estou Uhum. vivendo espera, né? E é até engraçado, porque essas semanas eu orando, todas as palavras que Deus me dava era de espera, de confia, descansa. E eu assim, tá bom, Deus, tá bom. É. Às vezes, na Mas espera, a gente quer até ouvir um não, né? Porque assim, acaba aquela questão de ficar, né? Esperando uma sim, aquela resposta, a gente fica, ansiedade, Deus, né? não fala não, né? E eu me vejo assim É, muitas vezes. Tem hora que Deus fala, espera, espera de novo, espera, né? Ele tem um propósito na espera, né? sim. E eu mesma, tipo, eu tava assim, Deus, tá bom, é pra eu me conformar que eu não vou pro Brasil esse ano? Tudo bem, se é não, tudo bem, eu aceito. Mas ele não falou que era não. Ele falou para eu Uhum. confiar e para eu esperar, para eu descansar nele. Então, né, a gente tem que viver, aceitar É. essa espera também, né? E com paciência, Uhum. né? Tem aquele É. versículo que fala sobre isso. Você tá com Que, ele aí fácil, que eu tá? leio aqui? Aham. É Romanos 8, 24 e 25. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que não podemos ver, então esperamos com paciência. E essa é a parte mais difícil, né? Esperar com Com paciência. paciência. Mas Espero a é gente não igual ver, a né? Tá colocou aqui agora, né? Tem um propósito na espera de Deus. E é exatamente isso, né? E é igual fala esse versículo, né? Que a gente precisa ter esperança, a gente precisa ter fé naquilo que a gente não tá vendo, né? Senão não é Uhum, esperança, né? Se a gente sabe, não é esperança, né? Mas quando a gente acredita no que a gente não vê, isso sim é ter esperança em Deus e crer que Ele, né, tem um propósito na espera, né? uhum. E, e é isso, assim. Eu, eu acho que esse ano foi um ano que Deus tratou muitas coisas comigo nesse tempo que eu tô aqui. E, né, principalmente nessa questão do não, porque é realmente muito difícil, né? Uhum. E, enfim, você quer colocar alguma coisa? Tá, também? Não, e acho que, assim, acho que no geral, né, as pessoas, muita gente falou, né, que esse ano muita gente planejou várias coisas, viagem, casamento, festa, e aí vem aquela coisa no coração de pensar, puxa, né, mas assim, Deus já sabia, né, antes de Uhum. acontecer qualquer coisa, né, Deus já sabia. Então eu vi que ele moveu muitas coisas, né, pessoas foram ou ficaram para alguns lugares porque estava na vontade de Deus. E é isso que você falou, né? De nós confiarmos em Deus, né? A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então, se a gente, né, tá buscando, e ainda que a gente não esteja, só me falou que tá travando, a imagem todas, a minha, da Michelle, pra mim tinha dado uma piscada na Michelle aqui, mas voltou. Tá normal aí, gente? Dá um retorno na imagem? Tá funcionando?
Tararã. Alguém? Estamos online? Uhum. Deu um joia? Deu um sinal? O som está bom? A imagem está boa? Que tá indo, né? Então, todo mundo, né? Acho que muita gente fez muito plano. Engraçado, assim, que eu não tô querendo me achar nada disso, mas esse ano, na verdade, foram vários processos que eu passei aí, né? Eu tava muito no meu coração de comentei até com a Bibi, ela tinha me chamado pra alguma coisa assim. Eu falei, não tô conseguindo fazer plano esse ano. E aí, né, por que que eu não estava conseguindo, né? Porque, enfim, tá normal, deve ser as internets respectivas. Porque era diferente, né? No meu caso, eu comentei já em outra live aqui, né, que eu tinha recebido uma proposta para fazer uma bolsa, estudar fora, e aí parecia tudo incrível, mas Deus falou muito claro não. Ele não falou espere, ele falou não. E aí eu fiquei pensando, por que não, né? E ó, é só sua mãe, tadinha. Vai voltar, Lili. E aí, assim, neste caso, eu teria que ter aberto mão de qualquer tipo de trabalho e aguardado até agosto para poder viajar. Só que dado entrada na documentação em fevereiro. Ou seja, eu ia dar entrada em fevereiro, em março teríamos coronavírus, eu não ia para lugar nenhum, ia gastar todo o meu dinheiro. Então, Deus sabia o que estava fazendo, né? E no Sim. seu caso, ele sabia que está aí, e é isso que você comentou, né? Eu acho que para todo mundo foi difícil, principalmente no começo, ficar dentro de casa. Mas você está, né, com uma família diferente, né? Então, as pessoas, mesmo com as suas próprias famílias, passaram por momentos difíceis, né? Porque você estar ali confinado, e aí quanto mais com estranhos, né? Mas é saber que a presença de Deus não saiu, né? Eu acho que é isso que ajuda, né? Que Deus foi mostrando aí o propósito que ele tinha de você estar aí, né? Neste tempo, nessa Exatamente. família, E poderia isso ser foi outra o que família. eu mais pensei, assim, nesse momento, né? Foi o que Deus trouxe ao meu coração. Eu sabia que ia acontecer tudo isso. E mesmo assim eu te mandei. Porque eu tinha um Sim. propósito, né? Então é isso que você Uhum. tem que enxergar. Deus falava pra mim. É isso que você tem que enxergar. Você tem que enxergar um propósito até no meu não, né? Porque Sim. se eu tô falando Uhum. não, é porque eu sei o que é melhor pra você, né? Uhum. E mesmo, né, com todas as dificuldades, igual eu falei, tem essa questão da família, tem a questão da adaptação, que não é fácil. E Uhum. querendo ou não, em março ainda era muito recente a minha chegada aqui, né? Porque eu cheguei no penúltimo dia de dezembro, eu cheguei dia 30 de dezembro Uhum. aqui. Então, assim, Uhum. tinha o quê? 2, 3 meses que eu tava aqui, era tudo muito recente É. ainda, né? Uhum. Então, tinha toda essa questão de adaptação das crianças, a minha adaptação com elas não foi fácil. E isso foi algo bom que a quarentena trouxe, né? Porque Uhum. eu consegui me aproximar mais delas, porque eu passava mais tempo junto com elas, né, em casa. Então, eu consegui me aproximar mais delas. E aí, aos poucos, eu fui me mostrando todos esses cuidados, né? Uhum. Da família, de. Eu acho que eu já comentei isso também em alguma outra live, mas que eu sinto que Deus está trabalhando também no coração deles através da minha vida, assim, de curiosidade dela perguntar, o que que você fala no grupo, o que que o seu pastor fala na igreja, e como que isso funciona. E eu vejo isso como um cuidado de Deus também, né? E, e é acreditar nesse propósito mesmo, né? Eu costumo falar, eu já falei também em uma outra live que eu fiz, que às vezes a gente fica nessa questão de tipo, do meu chamado, né? E tudo, e a gente acaba esquecendo um pouco que todos nós fomos chamados para fazer a diferença por onde a gente passar, né? Então, Uhum. independente de qual está sendo a nossa resposta de Deus, se é sim, se é não, se é espera, a gente tem que se manter firme nesse propósito, né? Pro que Deus nos chamou para fazer. Uhum. E isso foi uma das coisas que ele me mostrou também, né? Que quando eu vim para cá, eu tinha muitos planos para mim, né? Planos pessoais. Eu vou viajar, eu vou conhecer pessoas, eu vou conhecer outra cultura, eu vou viver isso, eu vou viver aquilo. Mas e isso? E o propósito de Deus, né? Onde Sim. estava? E aí Uhum. foi nessas coisas que ele começou a me mostrar que realmente havia um propósito para eu estar aqui e tudo que eu estava passando para essa família durante esse período, né? Uhum. Sempre E tem um propósito maior, né? E sim, talvez se não tivesse acontecido isso, você não ia enxergar, talvez você ia acabar se distraindo com continuar, outras coisas, né? Uhum. exatamente. Então aí a gente crê que
independente da resposta que Deus dê para nossa oração, Ele sabe o que é melhor, Uhum. né? Ele tem um propósito em todas as coisas e ele tem um tempo certo para todas as coisas, né? Igual eu não sei Verdade. se mais para frente, se vai acabar esse vírus, se eu vou conseguir ir pro Brasil, se eu vou ficar aqui o ano que vem, se eu não vou, se eu vou conseguir fazer o curso mais para frente ou se eu não vou, mas Deus sabe o que é melhor, né? Uhum. E aí esses dias, umas 2 semanas assim, eu andei muito ansiosa com essa questão do visto também, de não saber se eu vou conseguir ir para o Brasil, se eu vou renovar o visto, se eu vou ficar aqui, o que que vai acontecer. E Deus me falou, e aí Deus me trouxe uma paz, assim, um dia orando, Deus me trouxe uma paz, assim, que eu falei, tá bom, Deus, mesmo se eu tiver que voltar para o Brasil no final do ano, quando acabar esse meu primeiro ano, e não fiz, tipo, nada do que eu tinha planejado quando eu vim, mas só de saber que eu cumpri aquilo que o Senhor me chamou para fazer aqui, né, que não foi sobre mim, mas que foi com esse propósito de fazer a diferença na vida dessa família, eu já vou voltar feliz. Mas eu sei que Deus vai fazer o melhor, né? Independente. Eu creio. Eu creio que Ele, né, pode. Porque é igual eu falei. E aqui, assim, em novembro tem as eleições aqui nos Estados Unidos. Então, assim, não é nenhuma questão de abrir a fronteira, né? É Uhum. uma questão de, tipo, não só de abrir a fronteira, mas depende de o visto, o J1, né, que é o visto de au pair, tá cancelado. Então, assim, depende da pessoa que vai assumir, se é o Trump que vai ficar, quem vai ganhar a eleição, o que que vai acontecer. Então, assim, não, às vezes a gente quer ter o controle das coisas e a gente não tem, né? Não depende. A gente tem que aprender, tipo, a realmente esperar Deus fazer. Não tem o que fazer. A única opção que a gente tem é esperar Deus fazer, né? Nossa, como diz a canção, né? Nosso trabalho é descansar, né, em Deus, né? E quem, Exatamente. né, quer saber de esperar, a gente fez aqui a primeira live, né, dia 25 de maio, tá no IGTV aqui, assiste depois lá que a gente falou um pouco sobre isso, né? E a espera envolve vários aspectos da nossa vida, né? E aí, falando essa questão de chamado e propósito, né? Eu tô fazendo um curso aí, indico para quem quiser participar da F-Hop, devoção, e eu sempre esqueço outra palavra, que devoção tá forte aqui. Mas enfim, tem uma aula lá que a gente fala muito sobre essa questão de propósito e de chamado, né? E o chamado, ele é algo que vai glorificar a Deus, né? O propósito maior é esse, né? Como você falou, não é sobre você, né? É sobre o Uhum. propósito de Deus. Às vezes Deus quer abençoar essa casa, uma das meninas só, uma criança, alguém que vai assistir aqui, a gente não sabe, né? Mas se a gente é movido por isso, tudo fica mais fácil. E o propósito, ele é algo que a gente sabe que nos impulsiona a fazer, né? Então, assim, se eu sei que eu sou movida por um propósito que Deus me chamou, não importa o que vai acontecer, né? Isso vai me impulsionar a continuar fazendo, porque às vezes a gente ouve um não de Deus ou um espera e a gente desiste. Ah, não, então se não é do meu jeito, eu não quero, né? A gente ouve as pessoas muito nesse impulso e às vezes a gente faz isso, mas não adianta, né? Como você falou assim, o único que vai ter controle de tudo, né, que sabe todas as situações é Deus. Então, se a gente não colocar nas mãos dele e não confiar que ele está fazendo, né, é uma opção nossa, né? Ele permite também, mas a gente E a vai gente sofrer tende a ainda mais, fazer né? isso, né? Tipo, quando Deus não Hum, faz do jeito que a gente queria, a gente fala, ah, então não quero mais também. Ah, É. então eu vou desistir. E, Uhum. e no começo da pandemia, tudo, eu lembro que teve uma vez que eu até liguei pra minha mãe e falei, eu não quero mais ficar aqui, eu vou voltar, porque tá muito difícil, e não sei o Uhum. quê. E aí eu lembro que minha mãe falou isso, né? Tipo, você não pode desistir. Se você crê que Deus te enviou, ele vai cuidar de você aí. Então, Uhum. é a gente ter essa certeza mesmo, né? E a gente sempre acaba falando de espera, né, amiga? Então aí, né? Faz parte, né? Esperar e esperar em Deus, né? E o melhor de É, Deus, né? E se a gente espera, como a gente falou lá de Romanos 8, é porque não aconteceu ainda, né? E sim. Deus vai revelando, né? E eu acho que tudo, né, que a palavra diz é a paz de Deus seja o árbitro do vosso coração. Então, Deus dá paz, né? Quando é algo dele, quando não é. Às vezes a gente fica com receio, né? Será que eu tô esperando? Eu tinha que fazer alguma coisa? Às vezes não, né? E eu E acho a gente espera que isso isso. foi uma das coisas que Deus tratou também comigo, essa questão da fé, né? Porque às vezes a gente fala que a gente tem fé, mas a gente não tem,
né? Quando vem a primeira Atitude, né? dificuldade, a nossa primeira reação é desacreditar, né? Que aquilo vai acontecer. Que a Marjorie E colocou ali, né? Quando a gente fala não quero mais, é imaturidade, é verdade, né? Até me lembrou isso assim, Deus fala para nós sermos como crianças, mas não como crianças mimadas, né? Como crianças, aquele bebezinho que confia, né? Que tá no colo da mãe, que não fica pensando nada, que se joga nos braços do pai, que sabe que não vai cair no chão. Né? É esse sim, coração que a gente tem que ter, né? Sempre, né? De é confiar mesmo, verdade, né? é verdade. Mas Confiar, o é melhor de isso, Deus só está por vir, né? É verdade. E é mesmo isso, né? com A gente vírus, mesmo com tudo isso que a gente está vivendo, né? Esse ano, Aham. eu sei que com certeza foi um ano muito difícil para todos. Eu falo assim como se o ano já estivesse acabando, né? Mas é que é É, para muito mim, engraçado gente, isso. Tipo, tô para muito fora da mim, curva. Posso dizer que é o melhor ano da minha parece, vida até hoje. Muito para mim, difícil, parece, muitas ao coisas mesmo tempo tensas, né? que eu fico, nossa, tá passando rápido, né? Tipo, a gente já tá em agosto, como assim? Eu cheguei ontem. Ao mesmo tempo, parece que eu já tô aqui, eu já vivi 10 anos em 8 meses. Porque É, foi tanta coisa, assim, que intenso, né? aconteceu, assim, tanta dificuldade, assim, né? Que Aham. a gente fala, meu Deus, parece que eu já tô aqui há uns 10 anos em 8 meses. Mas eu sei que foi um ano difícil, assim, para todo mundo, né? Até a Tá mesmo, que tinha feito comentário, que teve a questão do casamento, né, deles, tudo. Então, é, A Thaís, é, não sou eu, é... gente, não. outra. Tá vendo como é bom Ainda, não falar? ainda não. Brincadeira. Ainda. Mas, é, enfim, eu sei Deus tem que planos diferentes, né, dos é, nossos. Não quer dizer que é ruim, né? E isso vai se mostrando na frente. Às vezes na hora a gente não entende o porquê, mas depois Deus mostra o porquê que é o melhor, né? e um dos versículos que Deus me deu, e eu tenho aqui também, é Jeremias 29:11, né? Que Deus Uhum, fala, bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. E eu lembro uhum, que quando aconteceu tudo isso, eu falei, Deus, como assim para dar o fim que eu desejo? Não tá sendo como eu desejava. Como assim? né? Né? E Deus foi falando, tipo, é, e hoje, né, eu vejo que assim, naquela época não era o que eu desejava. Mas Uhum, hoje, se eu pudesse voltar, talvez eu teria enfrentado tudo que eu enfrentei da mesma forma. uhum. Porque se não tivesse Valeu a acontecido da pena, né? mesma forma, exatamente, talvez hoje eu não estaria mais bem preparada como eu tô, né, para as dificuldades, não estaria mais Uhum, próxima de Deus como eu tô, né? Porque eu acho que foi algo que a quarentena trouxe também, porque aqui sou eu e Deus. Então, é. né? Então, eu acho que mesmo se eu pudesse voltar, se eu pudesse voltar e escolher, eu acho que ia falar, não, Deus, o fim que eu desejo hoje é viver exatamente do jeito que o Senhor fez, né? Amém. É que a Thaís colocou ali, né? A vontade de Deus é sempre boa. Precisamos ter o posicionamento de confiar nisso. E aí, quando estava falando ali, me lembrei muito um versículo. Então, só em Romanos aqui, né? Mistério de Romanos. Romanos 4, vou ler a partir do 17, né? Como está escrito: Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que te vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Né? Então, assim, Abraão recebeu uma promessa, tudo indicava que não fazia sentido aquela promessa, né? Assim, foi o próprio Deus que falou para ele, mas poderia tranquilamente ter passado na cabeça dele, isso foi invenção minha, tô caducando. Mas ele creu, né? Então, assim, ele creu contra a esperança, né? E fala que Deus chama a existência as coisas que não existem, né? Então, quando a gente tem algo a esperar, se a gente deposita toda a nossa confiança em Deus, nosso papel é esse, crer, né? E Abraão se tornou aí o pai da fé, né? Foi pai de multidões e também o plano dele não foi como ele pensava que era, né? Quando você imagina assim, Deus fala para você que você vai ser pai de multidão, você imagina que você tem um monte de filho, né? Tipo o meu avô, que tem, que tem 18 filhos, não, ou mais, né?
Mas ele foi pai, né, de um que através dali hoje todos nós somos chamados de filhos de Abraão, né? Então Deus multiplicou, como Deus mostrou para ele, né, que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Então a gente tem que enxergar, né, ajustar o nosso foco para enxergar o que Deus está falando, o que Ele está mostrando, né? E essa experiência é contra a nossa vontade, né? Então crer contra a esperança é isso. E muitas vezes o que a gente tem é assim a palavra, como você falou, né? Deus deu essa palavra de Jeremias 29, é de você olhar para ela e saber, não, Deus vai dar o melhor, né? Então a gente passa por isso, né? Por vários momentos a gente olha para a palavra, a gente não acredita, mas a gente confia que Deus está fazendo, né? Que Ele está no controle e Ele faz agir. Ó, o pastor Marco chegou, tá na praia, e aqui nos prestigiar. Eu achei interessante esse comentário que a Marjorie colocou, que às vezes a gente nem sabe definir o que a gente quer. E é exatamente isso. Tipo, às vezes a Uhum. gente acha que a gente sabe o que é melhor, É, mas a gente não sabe, né? E às vezes o não de Deus faz a gente ir pelo caminho que ele tem, né? uhum. Para Ele viver aquilo faz, que ele tem preparado pra gente, né? uhum. Ele faz o melhor, né? E é só falar rapidinho aqui uma coisa também que eu tenho nesse curso que eu tô fazendo, assim, aprendendo esses dias. A gente conhece, né? Escuta desde sempre o propósito de Deus, que é o quê? Formar uma grande família, né? Com muitos filhos. Ele nos chama para isso. E aí, algo que eu nunca tinha percebido dessa forma é mais do que isso, né? Além desse plano de Deus formar uma grande família, ele tem um plano de preparar uma noiva para o seu filho Jesus, que somos nós. E Deus está empenhado nisso, né? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo está mais interessado em nos preparar como noiva. Então, ele vai agir, ele vai mover as situações para que nós estejamos preparados, né? Eu tenho vivido, experimentado muito esses dias isso, né? Ver Deus falando assim, filha, vem pra cá. Né? Então tem hora que a gente é pressionado, a gente fala, ai, não, assim, tem hora que, ai, não quero, ai, não consigo, ai, isso é pro outro. A gente tem as lindas razões para falar para Deus, né? Mas ele sabe, ele já sabia que a gente ia fracassar quando ele escolheu a gente, quando ele chamou, mas ele tem o Espírito Santo para falar, não, vamos aqui, é assim, ah, você não vai, vai por aqui. Né? Então a gente saber disso dá muita confiança também, né? Porque às vezes a gente quer, não adianta, a gente quer ter o controle da situação, a gente quer saber, a gente quer viver, ou a gente, por mais que a gente não tenha o controle, então a gente não quer fazer muitas vezes, né? Eu não sei o que que é, mas se a gente entrega Não se totalmente a arrisca, ele, ele né? vai fazer. Não se arrisca em É, Deus, né, no caso. exatamente, deixar ele fazer, por mais que pareça loucura, né? Como foi Abraão ali, né? Crer contra a esperança. E isso Ele tá é agindo. falta de confiança também, né? Uhum. E eu lembro que Nossa, uma outra coisa que Deus também falou no meu coração nesse tempo era em relação à ansiedade, né? Porque eu tava tão ansiosa pra saber o que ia acontecer, eu já queria atropelar os meses, né? Tipo, já saber o que ia acontecer lá na frente. E uhum. aí Deus falou isso no meu coração. Quando você fica ansiosa, significa que você não tá confiando em mim, né? E Uhum. quantas vezes, quantas coisas a gente fica ansiosa e a gente nem se dá conta disso. Nossa, eu tô sendo ansiosa, sendo que Deus tá no controle, Deus que vai É, conduzir e eu não tô acreditando no que ele vai fazer, né? Não tô tendo fé no que ele é, vai fazer, né? A ansiedade acaba sendo uma falta de fé em Deus, né? Falta de sim. confiança mesmo. Uhum. É isso, né? Hum. Vamos orar que a hora passa, que É, Deus fale, né, e desperte, né, ative essa fé no nosso coração, em todo tempo, em toda resposta, em toda circunstância. Né? Você ora. eu oro. Pai, eu quero entregar, Senhor, diante de Ti, cada oração que cada um que está assistindo essa live, Pai, nesse momento, que vai assistir depois, Deus, tem colocado diante de Ti, Pai. Eu não sei qual é a resposta que o Senhor tem dado a eles nesse momento, se é não, se é sim, se é espera. Mas eu quero pedir, Pai, que independente da sua resposta, que o Senhor acalme o coração de todos nós, que a gente possa aprender a confiar e descansar em Ti, que a nossa fé possa estar em Ti, Pai, que a nossa fé não seja abalada pelas circunstâncias por nada, Pai, mas que a nossa fé esteja em Ti e que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, para aquilo que o Senhor tem para gente. Ó Deus, em nome de Jesus, se alguém está vivendo um momento de espera, Pai, que o Senhor venha tirar toda a ansiedade, Deus. Que a ansiedade nós sabemos, Pai, que
É a falta de confiança em Ti. E não é isso que nós queremos. Nós queremos confiar em Ti, nós queremos descansar em Ti, Pai. E é isso que eu te peço nesse momento, que o Senhor traga descanso, que o Senhor traga conforto, Pai. Independente de qual seja a resposta. Mesmo que seja um não, Pai. Nós queremos crer que o não nos levará para aquilo que o Senhor tem para a gente, porque o Senhor está no controle e o Senhor sabe o que é melhor. E assim como diz em Abacuque, Pai, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, Senhor, todavia nós exultaremos em Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém, amém. Eu creio que Deus vai ativar isso, né? Essa certeza no nosso coração. A Thaís tinha colocado antes ali, né? Que cada dia é um dia a menos para a gente viver o milagre, né? Então a gente acredita nisso. Obrigada, Mi. É a perspectiva, né, que a gente enxerga É, as coisas. e assim, se a gente pensa na eternidade, né? Quanto tempo dura a eternidade? Todo o tempo. Então, às vezes, a gente sofre tanto com o tempo daqui e Deus está exatamente nisso, né? Na soberania dele, ele já sabe, né? A gente fala, ah, um ano, um dia para Deus é como 1000 anos, a gente, ah, nossa, e aí, né? Então, é a gente saber isso, né? Sua tia colocou ali, né? Lança o teu cuidado, peraí que andou aqui, ó. Sobre o Senhor, e ele te sustentará e não permitirá que o justo seja abalado, né? Então é essa confiança, né? E até um versículo que eu compartilhei hoje de manhã, a gente descansar em Deus e confiar, esperar, exige coragem, né? No Salmo 27 fala isso, porque é um passo, porque assim, se eu não quiser confiar, eu vou tomar o controle, eu vou fazer do meu jeito, né? Estou fazendo por minha conta. Agora, se eu decido ter a coragem de esperar Deus fazer, saber que a história dele é melhor que a nossa, ele faz, Essa né? frase Pastor que o Marcos. pastor colocou, É, eu já li ela umas 4 vezes essa semana. Eu acho que o meu de repente está de Deus. chegando, pastor. É, Deus demora para agir de repente, é verdade. É, E eu eu ouvi creio, umas porque é 4 tudo vezes assim, essa então, semana. amém. Vai Deus chegar, né? demora Deus vai muito tempo para surpreender. fazer de repente, né? E ele faz, né? Ele operou aí milagrosamente aí os seus joelhos, né? Foi algo que Sim. aconteceu. Eu também vivi esse testemunho esse ano, né? Ó, que mistério aqui. E foi É. algo que eu não tava nem, assim, a gente espera, mas a gente meio que se acomoda com algumas coisas, né? Eu não tava orando Esqueci de especificamente falar naquele dessa momento. dificuldade, né? Mas essa ainda, né? Que teve Mas essa uma outra live. dificuldade. Eu já fazer uma live falando de cura aqui, a gente vai falar do seu joelho, eu falar do meu joelho, que Deus fez, Sim, né? De repente. foi. Então ele faz, né? E essas situações também, né? Pra mim, assim, isso edifica muito meu coração quando vem alguma situação que a gente, ai meu Deus, e agora? É pensar, Deus não fez assim? Faz, né? Então ele tem o tempo certo, né? Deus não age nem atrasado e nem adiantado. Então, às vezes a gente quer adiantar, como você falou, quer passar os meses para frente e não, pula essa parte aqui. E não, né? Tem algo bom nessa parte, por mais que pareça difícil, né? E a gente ter essa confiança, esse descanso, essa certeza que Deus está fazendo, né? Sim, É isso, é mas isso aí a aí. gente fala mais novidades, né? Eu vejo já o quanto que Deus já fez, né? Da primeira live até hoje, eu falei, hoje é a 10ª live que nós estamos aqui, pela graça e misericórdia de Deus, toda segunda-feira, às 20 horas, cada dia uma convidada, um tema. E deixem seus comentários, deixem seus testemunhos, a gente gosta muito de receber isso, né? Porque testifica, fortalece a nossa fé. A Sim. gente glorifica a Deus por isso, né? Para abençoar as pessoas. Então, manda depois, vai ficar salvo lá, né? Vai ficar no IGTV. E E é isso, gente. Obrigada, Michele. Obrigada a todo mundo que Imagina. esteve conosco até aqui, até agora. Obrigada para quem vai assistir depois. E é isso, né? Tem mais algo a falar aí, Mi? Não, é isso. Beijo pra mãe, pra tia, a família toda tá aí acompanhando. É. Hoje é aniversário da sua Obrigada. sobrinha, né? É, de 5 meses. Meu Deus, que linda. 5 meses já. Como passa rápido. Passa rápido. Uhum. Isso aí. Né? Logo estaremos todas juntas, se Deus quiser. Sim. Tá bom? Obrigada, Mi, pelo carinho. Vamos sim, Imagina. pastor. Obrigada a Obrigada, pastor, por vocês. nos Saudades de abençoar todas. sempre. Muito bom. Amém. Obrigada, viu, gente? Obrigada aí pelo carinho. Obrigada, amiga. Que Deus te abençoe, te recompense, que o seu de Amém. repente chegue logo. Em nome de Amém. Jesus.
que a Aline conseguiu chegar. E, como a gente fala aqui sempre, né? Um beijo no seu No coração coração e até já e já. até já já. Amém. Já já estamos juntos. Aqui ou aí, né? A gente não sabe. É. Obrigada. Tchau. Tchau.